Hoje nós vamos falar de DFC e DVA, tá? DFC e DVA são dois tópicos, assim, depois que a gente pega o jeito, é até tranquilo, tá? Mas o entendimento dele, às vezes, demora um pouquinho, tá? Às vezes, mas eu considero bem tranquilo. O pessoal aí do quarto e do quinto, a gente já falou de DFC e DVA, lá em estrutura das demonstrações contábeis, né? Eu acho que o pessoal do terceiro está vendo essa estrutura agora com o professor Anderson, né? Se já não falou, vai falar também, né? Provavelmente aí, tá? Eu tentei montar uma coisa bem didática para vocês, tá? Então, eu peço a atenção de vocês, conceito, eu vou passar conceito para vocês terem esse entendimento, tá? É bem tranquilo mesmo, tá? Vamos lá então, deixa eu pegar o PowerPoint aqui para a gente disponibilizar para vocês. Com relação à semana que vem, eu ainda não tive notícia, né, se a gente vai ter aula na sexta-feira ou se vai emendar o feriado, eu não sei como é que vai ser, mas aí eu posto para vocês, tá? Porque hoje a gente vai estar terminando o conteúdo e se a gente tiver aula na sexta-feira que vem, a gente vai fazer uma revisão, tá? Se a gente não tiver aula, aí a gente só vai ter a prova na outra semana, tá? Daquele mesmo modelo de antes. A prova aí disponível remotamente para vocês fazerem, né? No mesmo horário, né? No horário da aula, das 19 até as 22 horas. Naquele mesmo esquema, tá? Vocês se comunicando pelo WhatsApp, aí um ajudando o outro e todo mundo sendo feliz no final da história. Tá bom? E amanhã, professor, vai ter aula normal? Temos normal, das duas em diante de práticas, tá bom? Tristeza. Tá bom. Queria dormir, Tristeza. mas... Queria dormir. Pode. E o quê? Dormir 2 horas da tarde. Juliane, meu Deus. Gente, é o que a gente tem para fazer no sábado, é dormir, professor. A semana todinha. Vai passar a noite na aula, né? Não, mas assim, você guarda a feijoada para depois da aula, tá? Não vai comer a feijoada antes, não. E dorme mesmo. Porque se comer antes, aí lascou. Vamos lá então, deixa eu carregar aqui. Professor, essa Tawane bem aí sou eu, viu? É porque isso aí é o login dela da escola, a foto dela. Essa Tawane bem aí sou eu, a Rochelle. Ah, tá. Aí você fala, sou eu, mas assim, eu só de voz às vezes não conheço não, né? Que eu não tô vendo a carinha, não. Vamos lá. Pessoal, vamos falar aqui um pouquinho da DFC, tá? Então vamos juntar aí DFC e DVA, né? Demonstração do fluxo de caixa, na verdade, sim, um conceito bem interessante dele, né? Quando a gente faz essa análise, a gente vai ver tudo que entrou e saiu no caixa. Tipo assim, não é, quando a gente faz a contabilização lá, o lançamento contábil, né, a escrituração, nem sempre a gente mexe com a conta caixa, certo? Tá? Às vezes, tipo assim, venda de mercadoria a prazo, então eu debito duplicata a receber, credito receita. Uma conta de energia elétrica que eu vou pagar ainda, eu recebi a fatura, debito a despesa com energia e credito a obrigação de pagar lá, contas a pagar, energia elétrica a pagar, tá? Compra de imobilizado a prazo, né? Debito imobilizado, credito lá, duplicatas a pagar, né? Compra de mercadoria a prazo, debito estoque, credito fornecedores e por aí vai, tá? Então, nem todo lançamento contábil envolve a conta caixa. Mas aqui, né, para o nosso entendimento, é como se todas as contas, né, a gente não vai trabalhar com o lançamento, a gente só vai trabalhar com o saldo da conta que aparece lá no balanço patrimonial, até porque a demonstração dos fluxos de caixa é feita utilizando-se o balanço patrimonial e o DRE, tá? Então, a gente vai analisar diretamente lá, né, o resultado já. Eu já tenho o balanço pronto, então nós vamos trabalhar com saldo de duplicados a receber do ano atual, mas o saldo do ano anterior, com fornecedores do ano atual, fornecedores do ano anterior, tá? Então, a gente não vai fazer lançamentos, né?
Mas a gente vai entender, né, tecnicamente, né, como que essas contas interferem no caixa, né? Tá? Vamos lá. Quando a gente fala, né, de fluxo de caixa, demonstração de fluxo de caixa, a gente vai separar isso em três atividades, né? A gente vai separar tudo que tem lá no balanço no DRE em atividades operacionais, atividade de investimento e atividade de financiamento. Então, cada conta lá que a gente tem dentro de balanço e dentro de DRE, nós vamos classificar ela como um desses grupos aqui, ou operacional, investimento ou financiamento, tá? Certo? Primeiro, o que que é caixa, né? O que que a gente entende como caixa? Caixa a gente vai resumir ele como disponibilidade. O que que são as disponibilidades? Aquilo que a empresa tem ali disponível para ela utilizar a qualquer momento, né? E o que ela tem disponível para utilizar a qualquer momento? Ela tem o dinheiro que está na conta caixa, conta contábil, né? O dinheiro que está na conta bancos, conta movimento, né? Quando a gente fala bancos, conta movimento, né? Se pegar uma empresa aí, ela vai ter várias contas de banco lá, por exemplo, né? Conta de Bradesco, conta de Santander, Banco do Brasil e por aí vai, tá? Então pode ter várias contas, tá? Em vários bancos diferentes, certo? E aplicações financeiras de liquidez imediata, ou seja, aquelas aplicações em que a gente pode resgatar o dinheiro, né, com a liquidez bem rápida, ou seja, eu não demoro muito tempo, então aquilo que eu posso aí, eles consideram como liquidez rápida, né, e bem rápida aí, aquilo que a gente vai resgatar até 3 meses. Então, as aplicações financeiras que eu tenho, que eu posso resgatar em até 3 meses, ela entra contando como caixa, tá? Então, quando a gente fala em caixa, aqui em DFC, caixa não é somente caixa. Caixa são as disponibilidades, né? É o disponível. Pera aí, gente, que tocou o interfone aqui. Vamos lá. Então, quando a gente fala em caixa aqui, nessa situação, né, é aquilo que é disponível da empresa, tá? Caixa, banco e aplicação financeira, tá? Ok? Então, nós vamos ver a demonstração do fluxo de caixa. Vamos juntar aqui. Falou caixa de agora em diante, caixa são essas três contas aqui, tá? Então, nós vamos ver como que todas as outras contas se comportaram em relação ao caixa. Tipo assim, se elas aumentaram caixa ou se elas diminuíram caixa, tá? Simples. Nós vamos fazer um parâmetro de todas as contas, estoque, duplicata a receber, imobilizado, investimento, realizado a longo prazo, fornecedores, todas as contas. Nós vamos analisar se elas mexeram no caixa e como mexeram, tá? Vamos lá. Já que nós sabemos o que é caixa, né? Aqui no nosso conceito, né? DFC, demonstração do fluxo de disponibilidade da empresa, tá? Isso não está aparecendo no slide mais não. Então, renova aí. Tem mais alguém com esse problema? Vocês estão vendo normal aí? Sim. Eu estou vendo, professor. Então deve ser só o dela mesmo. Porque às vezes dá uma travada, some aí, né? Tem que sair e entrar de novo. Eu vou sair, o senhor me aceita de novo. Tá, vai lá. Vamos lá. Então, o conceito de fluxo de caixa é isso, tá? A variação dentro que a gente chama grupo disponível, tá? Que é composto com isso aí, tá? Vamos lá.
Aí a gente tem que pensar nas situações onde a gente considera aqueles 3 grupos lá, lembram? Operacional, financiamento e investimento, tá? Primeira coisa, o que é que compõe a atividade operacional? Operacional nada mais é tudo que envolve, né, as contas da empresa relativas à compra, venda de mercadoria, aquilo que a gente precisa para tocar a atividade da empresa, tá? Então nós temos lá as contas duplicadas a receber, né? Seja a gente vendendo a prazo, né? A gente vender a prazo, eu aumento a duplicados a receber. Tanto como receber uma conta que eu vendi a prazo, que aí vai diminuir minha duplicata a receber. Seja eu comprando estoque ou eu dando baixa de estoque na venda, transformando em CMV. Tudo isso é operacional. Por que operacional? Porque isso envolve a atividade que a empresa se propõe fazer. As contas de impostos, tá? Todas as contas de impostos, né? Elas são operacionais. Seja imposto a recuperar, seja imposto a pagar, tá? Todos os impostos são contas operacionais, certo? Seja quando eu configuro, eu faço a provisão do imposto que eu tenho para pagar, seja quando eu paguei esse imposto. Então, tudo isso são operacionais. Quando a gente vai lá para o passivo, a gente tem os fornecedores, né? Que o fornecedor está vinculado com as atividades da empresa, né? Duplicatas a pagar, né? Contas diversas a pagar, e tributos a pagar, salários, tudo que envolve ali a folha de pagamento a pagar, tá? Então, tudo isso é atividade operacional. E o que mais? A gente for lá no patrimônio líquido, nós temos lá lucros acumulados ou prejuízos acumulados, que também são da atividade da empresa. Por quê? São lá do DRE, não são? Se são do DRE, são atividades operacionais, certo? Ok? Né? Então, tudo isso que a gente tem aí, né, são de atividades operacionais, certo? Beleza. Perdão. A duplicata a pagar, se ela for referente à compra de imobilizado, tá? Eu tenho lá um duplicata a pagar de imobilizado que eu comprei, tá? Isso é financiamento, tá? Por quê? Porque alguém me financiou para ter o imobilizado, tá? Então a compra não foi relacionada à atividade operacional da empresa, mas sim ao imobilizado da empresa, tá? Vamos lá. Nas atividades de financiamento, financiamento é aquilo que vai me financiar alguma coisa. Então, elas são relacionadas a recursos que eu consegui para a empresa, tá? Então, nós temos, por exemplo, empréstimos que eu tenho para pagar, né? Se eu tenho empréstimo para pagar, é porque eu consegui dinheiro para a empresa. Financiamentos que eu tenho para pagar, duplicatas, que eu acabei de comentar agora, duplicatas que eu tenho para pagar, que são relativas a compras de imobilizado, então a gente pode até tratar elas como financiamento também, né? Tudo isso, seja no curto prazo como no longo prazo. Outra situação, capital social. Capital social também é financiamento. E se a gente tiver reservas de capital lá dentro do patrimônio líquido, também é financiamento, porque é o dinheiro que ficou na empresa, objetivando financiar a empresa, tá? Professor, mas o senhor está falando que isso é em função do caixa, mas eu fiz um financiamento para comprar um imobilizado. Sim, né? Nós não estamos aqui fazendo escrituração. Nós estamos aqui para entender como cada conta dessa impactou no nosso caixa, tá? Simples, ok? Então, se a gente viu as operacionais, financiamento, a gente vai ter agora de investimento, tá? Investimento é tudo aquilo que nós temos, né, lá no grupo do não circulante, ativo não circulante, salvo uma situação realizável a longo prazo. Por quê? Porque realizável a longo prazo são aquelas duplicatas que nós de mercadorias que nós vendemos para receber com longo prazo. Então, elas são operacionais, tá? Realizável a longo prazo, né, a gente pode traduzir como duplicatas a receber a longo prazo,
tá? Então, são relacionados aí à atividade operacional, tá? Ok? Beleza? Vamos lá. Situações que a gente tem aqui, vamos lá. Tudo que eu tenho de imobilizado, de intangível, né? Se eu fiz investimento e comprei outras ações de empresa, ou investi em outra empresa, ou se eu comprei obra de arte, se eu comprei terreno, tudo que eu investi, né? O nome já diz, investimento. Então, são atividades de investimento. Certo? Alguma dúvida nesse ponto, gente? Tem algum desses três entendimentos, essas três atividades que vocês não entenderam, ou que alguém aí não entendeu? Vamos lá, quem cala, consente. Então, todo mundo entendeu, né? Parte do pressuposto que todos entenderam. Então, vamos lá. Nós temos dois métodos, né, de elaboração. O método direto e o método indireto. Nós não vamos abordar nenhum dos dois aqui, tá? Eu não vou ensinar vocês a fazerem DFC aqui. Eu quero que vocês entendam os conceitos da DFC. Na hora que for montar a DFC, se vocês forem lá e pegarem o método direto ou o método indireto, se vocês tiverem um conceito, vocês conseguem fazer tranquilamente, tá? Por quê? Porque tem um conceito. É igual a questão de conceito de débito e crédito. Entender o conceito de débito e crédito, você faz qualquer lançamento contábil, tá? A DFC, se você entender o conceito, você monta a DFC. Vamos lá. Eu fui aprender um pouquinho de DFC na pós-graduação, tá? Porque quando eu fui na graduação, eu nunca vi DFC na minha graduação, tá? Em 4 anos de faculdade, DFC não fez parte da grade das duas faculdades que eu frequentei, né? Não, nem aqui de São Paulo, nem aí do Maranhão, tá? E vocês já têm aí pelo menos 3 ou 4 cadeiras, assim, disciplinas, né? Que a gente aborda DFC. Então, aproveitem, tá? Vamos lá. As empresas, as companhias abertas, né? Elas vão fazer DFC, porque geralmente é obrigatório, né? CVM, tudo lá exige, né? E as companhias fechadas, que são de capital fechado, ou seja, não entra, né, sócio assim à vontade, né? Tem que negociar. Que tiverem patrimônio líquido, patrimônio líquido superior a 2 milhões, é obrigado a ter disponível a DFC. Tá bom? Vamos lá, tá? Primeiro ponto, tá? Nós temos aqui um balanço, né? Esse balanço aqui nós temos de um lado o ativo, do outro o passivo, né? Apresento a vocês o balanço patrimonial. O lado do ativo e o lado do passivo, tá? Eu espero que todo mundo aí já saiba, né, estruturar um balanço na ordem que ele tem que ser, tá? Vocês devem sempre se preocupar em ordenar adequadamente o balanço em qualquer atividade que vocês vão fazer. Não fiquem colocando o balanço na ordem aleatória que as contas aparecem. O que é isso, ordem aleatória, professor? É que, por exemplo, vocês vão fazer uma atividade, a primeira conta que aparece é o caixa, vocês põem o caixa lá, beleza. Depois, o segundo lançamento envolve estoque. Aí embaixo do caixa vocês põem estoque. Aí depois aparece o banco, aí vocês põem o banco depois do estoque. Aí depois vocês vêm com o duplicado receber, e vem, tá? Aprendam a estruturar o balanço corretamente, tá? Principalmente ativo circulante e não circulante. O passivo ainda é passível de entendimento aí, mas normalmente ele fica assim, ó, fornecedores, as obrigações financeiras são o que a gente deve para banco, são os empréstimos, depois tributários, depois trabalhistas, depois outras obrigações. Aprendam, por quê? Porque quando vocês forem montar um balanço para apresentar, vocês vão pegar essa estrutura aqui. Então, é o uso do cachimbo que entorta a boca, ou seja, nós temos que aplicar, que fazer para poder aprender, tá?
E a partir do momento que a gente começar a cobrar de vocês também, assim, ó, que apresentar um balanço com conta fora de ordem, eu desconsiderar ele, vocês vão ficar mais espertos, né? É que a gente releva, às vezes a gente sai procurando as contas, tá? Porque a gente espera que as contas estejam cada uma no seu local adequado. Mas vamos lá. Do lado do ativo, nós temos dois grandes grupos, né? O ativo circulante e o ativo não circulante. Do lado do passivo, nós temos três grandes grupos: passivo circulante, passivo não circulante e o patrimônio líquido. Relembrando, passivo circulante, né, e não circulante são as nossas obrigações exigíveis, ou seja, tudo que está aqui nós temos que pagar, tá? Pagar para quem? Pagar para outras pessoas, pessoas que estão fora do capital social da empresa, tá? Pessoas que não são sócios da empresa, tá? Ah, professor, mas e se um sócio tiver uma empresa que vender para a nossa empresa? Né? E como é que faz? Bom, aí é outra empresa que está vendendo, é uma negociação e isso é dívida também, tá? Então, nossa dívida não vai pagar? Vai pagar, tá? E no patrimônio líquido, né, é aquilo que tecnicamente são as dívidas da empresa com o sócio. Só que são as dívidas da empresa com o sócio que não são exigidas, tá? Porque se fosse exigida, aparecia lá no não circulante, tá? No passivo não circulante. Então, nós temos aí passivo circulante e não circulante, que compõem as dívidas exigíveis, porque deve para terceiros, então a gente chama de capital de terceiros. E o patrimônio líquido, que são dívidas da empresa com sócios, que o sócio é o dono da empresa, então é capital próprio, tá? E aí a gente tem um ativo circulante, né? São os nossos bens e direitos, né? E no ativo não circulante são também os nossos bens e direitos, só que geralmente aqui a gente vai registrar aquilo que a empresa precisa para tocar sua atividade, né? Com exceção das duplicadas a longo prazo, são realizadas a longo prazo, né? Ou algumas dívidas que a gente pode ter para receber de sócio, né? Também é registrada aí, tá? Ok? Então vamos lá. Primeira coisa, essas contas aqui, vocês estão vendo que eu não estou falando de DRE, tá? Por que que eu não vou botar DRE aqui? Né? Deve ser. Porque o DRE ele vai estar representado aqui por lucro ou prejuízo acumulado, tá? O DRE ele é operacional, tá? Todo o DRE é operacional, certo? Então não tem por que utilizar noção DRE aqui e pintar ele inteirinho da cor da atividade operacional, tá? Então todas as contas de DRE compõem atividade operacional. Tanto que a diferença entre um método direto de fazer DFC para o método indireto de fazer DFC resume-se a uma situação: como eu utilizo as informações do DRE, tá? Eu posso utilizar as informações do DRE conta a conta, né? Ou posso utilizar as informações do DRE diretamente do lucro ou do prejuízo, ou seja, lá do resultado, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro ponto, né? Gente, alguém tem dúvida da estrutura do balanço, tá? Né? Se ninguém tem, excelente, tá? Mas pode falar. Não entendi. Você falou isso que não vai bater, mas que não bate. Vou lá. Fala mais alto. Tá tendo uma zoadinha aí que eu não tô. Tá falando muito baixo e tem a zoada para atrapalhar. Só aparece para mim um T aqui. De quem que é? É o Thiago? Quem que é? Isso, Thiago. Qual que é a dúvida, Thiago? Fala mais alto, por favor. É porque você falou não é coquinha, tá horrível. Tá ruim demais. Não era por ele pergunta no privado. Tá horrível o áudio. Eu continuo não entendendo. Quero que você fala, dá uma zoada. Agora, se alguém estiver ouvindo e entendendo, replica, por favor. Ele disse que depois pergunta, professor, que não vai dar para entender, não. Ah, tá, tranquilo. Não, beleza. Tanto que eu não entendi mesmo. O meu áudio aqui que eu estou ouvindo não está ajudando. Tá? Que tal? Mas vamos lá.
Vamos lá. Gente, então, primeira coisa, vamos classificar isso aqui. Vamos lá. Vamos deixar para vocês. Vamos lá. Pelo que nós falamos, classificar isso aqui entre atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Separem aí, né, no intuito de vocês, 3 coluninhas assim, né? Uma para operacional, uma para investimento, outra para financiamento. O que que a gente colocaria em cada uma dessas contas daqui? E o que que é o caixa para nós? Não, o caixa está fácil, está negrito, né? Caixa, banco, aplicação financeira é caixa, tá? Então esquece, ele não entra nem em operacional, nem investimento, nem financiamento. Só as outras contas aí, tá? Duplicado a receber, estoque, realizado a longo prazo, investimento imobilizado intangível, fornecedores, obrigações financeiras, tributárias, trabalhistas, outras obrigações financeiras a longo prazo, capital social, lucros acumulados e prejuízos acumulados. Classifiquem para nós, né, cada uma dessas em atividade operacional, atividade de investimento, atividade de financiamento. Vamos lá. 2 minutinhos para vocês fazerem isso.
Separaram aí? Vamos lá ver como é que ficou? Vamos lá, gente. Para separar isso aqui, como é que ficaria? Tá? Vamos ver o que vocês acertaram aí. Ó, o que é atividade operacional? Tá de amarelinho, né? Aí um rosinho, um vermelhinho clarinho, sei lá, salmão. Mulher que consegue definir cor, né? Para mim é vermelho bem clarinho. São as de investimento. E as em azul são as de financiamento, tá? Então a gente olhando assim, a gente consegue entender qual que é o objetivo de cada uma delas dentro, né, do caixa, tá? O que está em roxinho ali é tudo que compõe o nosso caixa, certo? Ok? Deixa eu colocar mais um slide aqui antes, que eu vou escrever um negócio para vocês aqui. Antes de mostrar um outro slide na frente, mais completinho. Montar um conceito para vocês aqui. Vamos lá. Ó, conceito, né, que a gente tem, vou passar para vocês bem resumido, tá? Lógico que toda regra tem sua exceção, tá? Tá? Esse impacto no caixa ou aumenta ou diminui o caixa, tá? Ou seja, ou soma ou subtrai. Deixa eu mudar aqui até a cor. Contas do ativo, tá? Todas as contas do ativo do ano anterior, tá? Aumentam o caixa, tá? Isso é regra, tá? Se vocês olhar lá, eu tenho X1 e tenho X2, tá? O X1, que é o ano anterior, né, quando a gente vai fazer a análise, ela aumenta o caixa. O X2, que é o ano atual, ele diminui o caixa. Isso é regra, tá? Professor, toda regra tem exceção. Qual é a exceção? As contas redutoras, né? Por exemplo, duplicatas, provisão para crédito de liquidação duvidosa, que é uma conta negativa dentro do ativo, né? Que é a redutora, depreciação acumulada que está lá dentro do ativo, tá? Acho que principalmente essas duas que mais acontecem, tá? Ah, a gente tem lá, né, no passivo, no caso, né? Tem o lucros acumulados, que é uma conta redutora, tá? Então, as contas do ativo, qual a regra? Né? Impacto no caixa. O ano anterior, eu somo para o caixa. O ano atual, eu subtraio do caixa. Ok? Ponto final, tá? Contas, deixa eu até mudar a corzinha aqui. Do passivo. As contas do passivo. O ano atual do passivo aumenta o caixa. O ano anterior do passivo diminui o caixa. Tá? Regra. Isso é regra, não muda. Salvo exceção das contas redutoras. Por quê? Porque elas têm saldo delas é negativo, né? Invertido, certo? Tá? Vamos lá. Regrinha, se vocês quiserem dar print, anotar, tá? É isso que a gente que eu vou mostrar para vocês agora, né?
Todas as contas do ativo funcionam desse jeito. O ano anterior aumenta o caixa. O ano atual diminui o caixa. Agora eu vou explicar por quê, né? Para pensar. Como que a gente vai fazer, né? Faz com uma conta dessas, com essas contas, né? Professor, por que as contas do ativo, né, do ano anterior aumentam o caixa? Imagina o seguinte, vamos lá. Contas do ativo. Vou usar como exemplo estoque, tá? Exemplo. Regra do estoque vale para todas as contas do ativo, tá? Se eu tinha, né? Vamos lá. Em X1, eu tenho um saldo no estoque de 500, tá? Esse saldo é devedor, certo? É devedor. Tá lá no... Porque toda conta de ativo, o saldo dela é devedor. Imagina que eu vou tirar todo o saldo que eu tenho do estoque e vou jogar no caixa. Como que eu faço para tirar esse saldo do estoque e jogar no caixa? Vamos lá. Qual lançamento que eu faria? Eu quero zerar meu estoque. Como que eu faço para zerar ele? Bom, gente. Juliane ia falando aí. Eu não. Não? É vendendo, né? Vamos lá. Meu saldo no estoque não é devedor? Sim. Se é devedor, para me tirar do estoque, eu tenho que fazer um crédito, né? Vou fazer um crédito no estoque de 500, certo? E um débito no caixa. E um débito no caixa de 500. Certo? Ok? Por quê? Vamos parar o seguinte. O nosso caixa, vamos fazer sempre a DFC do ano atual, tá? Aqui nós estamos falando de X1 e X2. Então, o ano atual é X2, tá? Se o ano atual é X2, eu peguei tudo que eu tinha no X1 e joguei dentro do caixa. Então, eu tinha 500 de estoque, eu creditei o estoque e debitei o caixa. Quando eu debito o caixa, eu aumento ele, não é? Toda vez que eu debito o caixa, eu aumento ele. Ok? Vamos lá. Professor, mas e o X2? O que acontece com o X2? Tá? Com o X2, acontece o seguinte. Eu vou ter um saldo no estoque no final do período de 500, não tem? Eu zerei o que eu tinha antes. Vamos pensar que eu zerei. Todo o meu estoque foi vendido e transformado em dinheiro. Tá? Mas agora eu tenho que ter um novo estoque. Vamos pensar que se o novo estoque meu seja de 800. Tá? No final do X2, meu estoque é 800. O que que eu fiz com o meu estoque? Eu tive que comprar mercadoria. Então, eu fiz um débito no meu estoque de 800. E esse dinheiro saiu de onde? Saiu do meu caixa. Quanto saiu do caixa? 800. Tá? Então, nessa situação, eu debito o estoque para ter o saldo de estoque no final do X2, credito o caixa. Tá? Então, aqui no nosso caixa, ele diminui. Diminui. Tá? Aumenta de um lado e diminui do outro. Ok? No passivo, deixa eu botar escrito de vermelhinho aqui para ficar assim, parecido com o ativo ali. No passivo, ocorre uma situação diferente. Qual a situação diferente? Tá? Vamos lá.
contas do passivo. Vou pintarzinho de azul aqui para ficar lá parecido. Todos os passivos têm o mesmo critério também, né? Como ativo. Vamos lá na conta de fornecedores. Tá? Vamos pensar que o saldo de fornecedores nosso, né? Fosse no primeiro ano lá de X1 de 600, tá? Nós temos que pagar os fornecedores, não temos? Então vamos pensar que todo o que tinha, quando a gente começou do X2, o saldo que veio de fornecedor lá, que no caso os fornecedores são passivos, então é o saldo credor, nós pagamos eles. Então se nós pagamos, debito a conta de fornecedor, né, no valor de 600 e credito o caixa no valor de 600. Então, né, todo conta de passivo, né, do ano anterior, ela vai diminuir o caixa. Por quê? Porque se é um passivo, é obrigação. Se é obrigação, eu vou pagar. Se eu pago, diminui o caixa. Tá? E o X2, como é que funciona? Né? Vamos lá. Vamos pensar que lá no X2 de fornecedor, eu tenho um saldo lá de 400. Tá? Se eu tenho um saldo de 400, é porque eu comprei mercadoria, alguma coisa com o fornecedor. Então eu tenho uma dívida. E para mim aumentar o meu fornecedor, o que eu tenho que fazer? Eu faço um crédito nele lá. Crédito de quanto? 400. Se eu faço um crédito lá, eu faço um débito no caixa. Toda conta que a gente faz essa conta, essa análise, tá? Ela é contrapartida o caixa. Então, se eu faço um débito no caixa, eu aumento o caixa, tá? Então, esse é o critério. Por que que toda conta de ativo do ano anterior aumenta meu caixa? E por que que toda conta do ativo atual diminui meu caixa? E no passivo é um espelho, então é o contrário, né? O que aumenta o caixa do passivo são as contas do ano atual. E o que diminui as contas do passivo, o caixa do passivo, é as do ano anterior. Para pensar, vamos pensar o seguinte. Vocês fizeram um empréstimo no ano passado, tá? Começou esse ano, que vocês fecharam o balanço de vocês deviam R$1.000 de empréstimo. Empréstimo é um passivo, uma obrigação. Vocês deviam R$1.000. Você tem que pagar. Então, o do ano passado, você paga, sai do caixa. É o que a gente fez aqui nas contas de passivo X1. Só que esse ano, você fez mais um empréstimo. Vamos supor de R$2.000. Tá? E você fez o empréstimo, está o saldo lá, né? Fechou o balanço, 2020. Está o saldo lá do X2. Então, você deve R$2.000. Quer dizer o quê? Que você pegou o empréstimo e não pagou. E esse empréstimo fez o quê? Aumentou o caixa. Porque se você pegou o empréstimo, o dinheiro está no caixa. Tá? Então, desse ano, do atual, passivo atual aumenta o caixa. Passivo anterior, diminui o caixa. Ok? Daí, nenhuma, né? Todo mundo caladinho, consentindo com tudo. Vamos lá. A teoria Então fica assim, ó. não. Não, é lindo, maravilhoso. Ó, é isso aqui, ó. Tá? Onde está a soma aumenta, onde subtrai diminui, tá? Então, ano anterior, ano atual, tá? Olhem com atenção, prejuízos acumulados. Prejuízos acumulados, ele está trocado, não tá? Por que que ele está trocado? Porque ele é uma conta devedora. Então, é uma conta de sinal trocado no lado do passivo. Se eu tivesse uma conta de sinal trocado no lado do ativo,
ela também seria invertida em relação ao ativo, né? Tá? Porque a conta credora, toda conta que o saldo naturalmente é credor, né, a natureza dela, eu vou usar esse critério de passivo. Toda conta que a natureza dela é devedora, eu uso o critério de ativo. Tá bom? Ok? Dúvidas? Já printaram aí já? Vocês vão usar isso aqui agora, hein? Vamos lá. Vamos treinar um pouco. Já que tá todo mundo aí, ó. Pode ver, ó. Caixa, banco de aplicação financeira, tá? É o caixa atual e o caixa anterior. Professor, vamos lá, você está falando aí que influencia no caixa atual, mas como que a gente confere? Simples, tá? Primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar o caixa atual e subtrair pelo caixa anterior. Por quê? Primeira coisa, eu quero saber qual foi a minha variação de caixa, tá? Como que eu vou saber a minha variação de caixa? Eu pego o caixa atual, vamos supor que hoje eu tenho 10 mil no caixa e o ano anterior eu tinha 5. O que aconteceu? Uma variação de mais 5 mil, não é? Beleza. Se aumentou meu caixa, eu vou querer saber agora como que ele foi aumentado. Como que as atividades operacionais aumentaram meu caixa? Como que as atividades de financiamento aumentaram meu caixa? Ou como que as atividades de investimento aumentaram? Por quê? Uma pode ter aumentado, outra diminuído, mas no final das contas, meu caixa ficou 5 mil a maior. Como poderia também ficar menor? Vamos pensar que se hoje eu tenho 10, mas no ano anterior eu tinha 15. Então, quer dizer, meu caixa diminuiu. Então, se diminuiu, diminuiu por quê? Né? Quantidade de investimento, de financiamento, né? De operacional. Por quê? Eu posso ter uma atividade que aumentou meu caixa em 10, mas eu tive outra que não mexeu no meu caixa, mas a outra diminuiu meu caixa em 15. Então, olha só, uma me trouxe mais 10, a outra me tirou mais 15, e a diferença é os 5 que saiu do caixa. Tá? Vamos lá, vamos exemplificar isso aqui. Vou fazer um exemplozinho bem básico. Básico, tá? Vamos lá. Aqui eu só pintei para vocês terem, ó, deu um print aí, né? Só para vocês terem, né? Já o que soma, que subtrai, né? São aquele outro com as corzinhas. Juntei tudo num balaio de gato só aqui, tá? Ganhei um print aí. Se quiserem, vão enchendo aí a memória do cartão de vocês, ou do celular mesmo. Tá? Vamos lá. Como fica isso aqui? Esse exemplo aqui. Me digam aqui, quanto variou o caixa e de que forma que ele variou, né? Se é atividade de investimento, se é atividade de financiamento ou se é atividade operacional. Como que ele variou? Primeiro, quanto variou o nosso caixa? 50. Sim. Positivo ou negativo? Negativo. Positivo, não? Quanto, Aliás, positivo, eu troquei os quanto, dois. quanto você tem no caixa hoje? 100. 100 reais. Quanto você tinha? 50. 100 menos 50 é 50 positivo. Então, nosso caixa variou positivamente, tá? Atividades operacionais. Impactou o nosso caixa em quanto? 0. Porque eu tinha 150 e continuo 150. Impactou em alguma coisa? Não, né? Vamos pensar, ó. Como que a gente pensa? Atividades operacionais, que são todas as rosinhas aí, né? Mais o ano anterior no ativo, menos o ano atual no ativo. Mais 150, menos 150. Variação, 0, certo? A gente não teve investimento. Pode ver que a verdinha está tudo aí em branco, né? Mas, quanto que a gente tinha de capital social? 250. Não, quanto nós tínhamos? Oh, perdão, 200. Isso. E hoje temos 250. Então, se eu parar e pensar assim, ó, no passivo,
mais o ano atual menos o ano anterior, não é? A regrinha nossa lá, o ano atual soma, o ano anterior subtrai, né? Então, mais 250 menos 200 deu um saldo positivo de 50, que esse saldo é exatamente a diferença do nosso caixa, certo? Aí parece tão simples. É simples, é só termos o conceito. Ó, nossa atividade operacional. Eu tive uma soma de 150, que é o saldo do ano anterior, né? E porque foi no ativo, né? E tive 150 de subtração aqui, que é o do ano atual do ativo. E a mesma coisa lá no inverso, né? Dentro do capital social, que é a atividade de financiamento. Então, a nossa variação de caixa foi 50, e essa variação ocorreu aonde? Nas atividades de financiamento. Certo? Vamos lá, vamos brincar mais um pouco. E aqui? Respondam aí. Como ficou o nosso caixa e de onde que veio essa variação? Façam aí que eu já retorno.
Pronto aí, pessoal? Fizeram? Quando vocês chegaram na variação de caixa aí? Aí pegou, viu? Pegou. Quanto que variou o caixa? Primeira pergunta. 450. Como? 450. Não, quanto variou o Caixa caixa? 50. 50. Agora tá Isso aí. Primeira coisa é quanto variou o caixa. E da onde que veio essa variação? Quer dizer, nós sabemos que o caixa variou 50. Quer dizer, se eu pegar todos o resto das outras contas, né, que o balanço fecha, não fecha? Então, se eu pegar todas as contas, o que eu fizer de uma e da outra, no final o saldo tem que ser 50. Tá? Esse é o entendimento que nós temos que ter. Eu tenho que achar agora como que as outras contas interferiram no caixa. Tipo assim, uma foi mais 50, outra foi menos 50, outra mais 50, entendeu? É isso que a gente tem que saber. Operacional não teve variação. No caso, o financiamento, não foi não? Aliás, menos 200, né? É isso que eu quero saber. Quer saber o que aconteceu. Uma pode aumentar, a outra diminuir. No final, o saldo tem que ser 50. Agora, como aconteceu, isso que nós queremos saber. Também. De financiamento para variação de 50. Vamos lá. Aqui tá bonitinho, tá facinho, que é só olhar as cores, né? Vamos lá. Atividades operacionais impactaram no caixa? Sim, Sim. Sim, Quanto? é menos 200. menos 200. Menos 200? Por Isso. que menos 200? Por que menos 200? E a dívida aumentou. Porque as contas do passivo, o ano atual, não sei. Vamos lá. Quando a gente olhou o balanço, ativo e passivo são um espelho. Então, o que faz de um lado, do lado eu faço o contrário, né? Vamos lá. Vamos pensar o seguinte. O fornecedor anterior, o que eu fiz? Eu paguei ele, não paguei? Pagou. Então, se eu paguei, aquele 100 saiu do caixa, então diminuiu o caixa. O fornecedor atual, eu acredito. Aumentou. Se eu credito ele, eu debito o caixa. Então, o anterior no passivo diminui o caixa. O atual no passivo aumenta o caixa. Olha o capital social. Eu não tinha 200 capital social? Agora eu tenho 250. Meu caixa aumentou ou diminuiu? Com o capital social. Aumentou. Então, fornecedores é o mesmo critério do capital social. Se eu tinha 100, agora eu tenho 200, 300, então o meu caixa aumentou em 200. Então, atividades operacionais contribuiu para o caixa. Em quanto? 200. Em mais 200. Mais 200. Mais A 200. divergência foi menos 200. Porque se eu tenho mais dívida, é porque aumentou meu caixa. Se eu tivesse menos dívida, quer dizer, eu paguei a anterior, fiz menos dívida, estou devendo, entendeu? Imagina o seguinte, empréstimo. Você tinha um empréstimo de 100, você pagou ele, saiu 100 do seu caixa. Você fez um empréstimo de 300, então sobrou 300 no seu caixa. Quer dizer, entre o que você tinha e o que você tem, sobrou 200 no caixa, tá? Passivo. Ativo ao contrário. Eu vendi o que eu tinha, eu vendi o estoque por 150 e comprei outro estoque por 150. E aí? Ficou zerado, tá? Então, a nossa atividade operacional aumentou o nosso caixa em 200. Atividade de investimento. O verdinho aqui, o que aconteceu? Diminuiu o nosso caixa em 200. Diminuiu, porque eu tinha 100, né? Vamos lá, eu vendi o que eu tinha por 100 e comprei tudo novo por 300. Então, deu uma diferença de 200, né? Então, a atividade de investimento afetou meu caixa em menos 200.
E atividade de financiamento, que a gente já viu, aumentou meu caixa em 50, não era? Eu tinha 200 de capital social, agora eu tenho 250, então aumentou meu caixa em 50. Simples. Aí quando a gente põe tudo isso no papelzinho aqui, né, lindo, maravilhoso, fica desse jeito, ó. Atividades operacionais, mais 200. Atividade de investimento, menos 200. Se tivesse ficado por aí, nosso caixa era zerado, né? Atividade de financiamento, 50. Então, demonstrou nossa operação, nosso caixa em 50. Ok? Certo, gente? Olha, conceitos, tá? Vocês terem esse conceito, vocês fazem fluxo de caixa, demonstração de fluxo de caixa em qualquer empresa. Pode ser empresa que fatura 100 mil, 200 mil, 100 milhões, tá? Não tem dificuldade. É só ter o entendimento de como que cada conta funciona, tá? E na verdade não é nem cada conta, gente, é cada grupo de conta. Vocês vão ter que separar somente se ela é investimento, se ela é operacional, se ela é financiamento. Pela característica da conta a gente já sabe, tá? Vamos lá. Façam esse agora. Hum. Vai só ficando mais difícil. Ó, pensa o seguinte, o que dá mais trabalho para gente é só operacional, porque ela mistura ativo e passivo, né? O resto é a regrinha básica. Faz o seguinte, vocês pegam assim, ó, o que que soma? Ativo atual mais, ó, mais ativo atual, perdão, mais ativo anterior, mais passivo atual. Menos ativo atual, menos ativo, passivo anterior, tá? Vamos lá. Não. Mais, vamos lá, mais ativo anterior, mais passivo atual, menos ativo atual, menos passivo anterior, tá? Imagina que vocês pegam um papel que dobra. Se vocês dobrassem ele assim, juntassem frente a frente, você ia ter o ano atual do ativo com o ano anterior do passivo. Você ia ter o ano anterior do ativo com o ano atual do passivo, certo? Porque é um espelho. Aí, o que for do ano anterior do ativo, mais o ano atual do passivo é soma, tá? O ano atual do ativo, menos ali mais, né, o ano anterior do passivo, subtrai. Simples. Regrinha Você tá básica. igual a professora Alcionira, que manda a gente fazer as coisas e fica conversando, a gente não concentra. Tá bom, então. Eu não vou concentrar de jeito nenhum mesmo. Vou tirar um print do seu desse jeito aí. Se não postar, tá bom.
Professor, o operacional fica 125, o investimento 175. Positivo ou negativo? É isso que eu estou tentando encontrar, como é que a gente vê o positivo e o negativo. Ó, é a regrinha, ué. Toda conta ela influencia no caixa, seja positivo ou negativo, né? Cada uma tem um critério. Mede. Ao terminarem, estou aqui. Professor, Oi? o operacional fica 285 positivo? Não, Não, não. não sei de onde é que vem esse valor, não. Vamos lá. Você está colocando aí o realizável a longo prazo junto com o operacional? Que o realizável a longo prazo é operacional. Sim. Vamos lá. Pega aí, ó. Põe na calculadora aí. Vamos pegar o operacional aí do ativo, né? Ano anterior. 100 de duplicata a receber, mais 160 de estoques, mais 100 de realizável a longo prazo. Certo? Mais o ano atual do passivo. Vamos lá. Mais 300 de fornecedores, mais 20 de obrigação tributária, mais 20 de obrigação trabalhista, mais 10 de outras obrigações. Quanto deu o total? 10. 760. 700 e? Eu tinha esquecido de realizar a casa. Eu deu 780. 700 e? 710 e Não. 10. Isso, Ah, meu eu tô errado. Tá certo, tá certo. Ah, 710. Aí tem lá embaixo tem o prejuízo prejuízo acumulado. acumulado. Mais 780. 70.
780. Ok? Isso. Beleza. Agora vamos... O que diminui o caixa? Soma aí o ano atual do ativo. 80 de duplicata, mais 150 de estoque, mais 160 de realizável a longo prazo. Agora, para o passivo. O passivo, o que vai subtrair o ano anterior? Mais 100 de fornecedores, mais 10 de obrigação tributária, mais 50 de obrigação trabalhista, mais 5 de outras obrigações, mais 100 de prejuízo acumulado. Deu quanto? 655. E agora faz. O que somou? 780 menos 655. 125. Positivo. Beleza? Vamos lá. Exato. Então, nós sabemos que as atividades operacionais impactaram no caixa em 125 positivo. Quanto que foi a variação do nosso caixa? 50. 50. 50 o quê? Menos 50. Menos Menos 50. 50. 50 negativo. Que hoje eu tenho 50 e eu tinha 100, então 50 menos 100 caiu 50. Então é negativo. Beleza. Vamos lá para a atividade de investimento. É facinho ali, ó, dentro do nosso circulante, né? Vamos somar o ano anterior. 85 mais 50 mais 170. 305. 305. Vamos agora o que diminuiu. O caixa, que é o ano atual. 220 mais 120 mais 140. Menos 480. Certo? Então eu tinha 305 menos 480 dá quanto? Menos 175. 175. Beleza. Então nós sabemos que as atividades operacionais impactaram o caixa em mais 125 e as atividades de investimento impactaram o caixa em menos 175. Certo? Vamos lá para atividades de financiamento. Então, no passivo, a gente soma o ano atual, subtrai o ano anterior. Então, vamos lá. Obrigações financeiras, mais 200. Obrigações financeiras a longo prazo, mais 50. Capital social, mais 250. Deu quanto? 500. Vamos ver o ano anterior, agora que subtraiu o caixa. O ano anterior é 300 mais 200. 500. Então, 500 menos 500 é igual a 0. Então, atividades operacionais, põe aí, mais 125, né? Ou 125. 25. Isso. Menos 175 das atividades de investimento. Mais 0, deu quanto? Menos 50. E a variação do nosso caixa foi quanto? 50 negativo. 50 negativo. Bateu? Senhor. Sim. Ótimo. Está demonstrado como ocorreu a variação do nosso caixa. Certo? O negócio é botar na cabeça esse onde que diminui, onde que aumenta. Então, mas é por isso que eu quero, por isso que eu estou passando para vocês entenderem um conceito. Tá? Por isso que assim, nós não vamos fazer DFC. É só para vocês terem um conceito, o que que aumenta, o que que diminui. Então, esses slides que eu estou disponibilizando para vocês, guardem eles, porque quando vocês forem mexer com DFC, para fazer DFC mesmo, vocês vão precisar, tá? Para ter o conceito, entender como cada ano desse, como cada saldo desse impacta no caixa, tá bom? Ok? Então, dei um print aí, salve, eu vou mandar depois lá no portal também, os slides, tá? Eu não mandei ainda, porque eu tenho essas alterações, se eu mando, o pessoal vai ficar com dois material, né? Um incompleto e o outro completo depois, então eu não mandei, tá bom? Vamos lá. Então, falando de DFC, vamos falar agora de DVA, tá? Que é demonstração do valor adicionado. O que é o valor adicionado? É aquilo que a empresa gerou de riqueza. E gerou de riqueza para quem? Para empregado, para governo, para acionista, né? E para outros aí que emprestaram para ela, né? Tipo assim,
vocês pegam o dinheiro do banco, vamos lá. Se você pegar do banco R$ 1.000, né, você vai pagar juros. Aí você paga para o banco 1.500, né, do empréstimo. Quanto você gerou de riqueza para o banco? O valor do juro, que eu não escutei, que eu estava escrevendo outra coisa. Então, vamos lá. Se eu peguei 1.000 do banco e devolvi para ele 1.500, eu gerei 500 de riqueza para ele. Tá? R$ 500. Eu contrato um funcionário, boto ele na empresa, pago 100 de salário para ele. Eu gerei para ele 100 de salário de riqueza, porque ele não tinha nada, tá? Aquilo que eu pago para o governo de impostos são aquilo que eu tenho, que gero de riqueza para o governo. Se eu pagar aluguel para alguém, eu estou dando riqueza para essa pessoa, gerando riqueza para ela. O lucro que eu tenho, que fica na empresa, é riqueza gerada para a empresa. Se eu pego uma parte desse lucro e distribuo para o sócio, é riqueza gerada para o sócio. Então, essas são as riquezas que a empresa gera, né, para esses entes, né, seja empregado, governo, terceiros que são financiadores de capital, os acionistas, né, e a própria empresa, tá? Todo o restante, né? Por exemplo, eu compro uma mercadoria para revender, revendi ela, beleza. Eu gerei riqueza para alguém? Não. Essa riqueza foi gerada por outra pessoa, outra empresa que gerou, vendeu essa mercadoria para mim, gerou riqueza lá para funcionário, para governo, para outros aí, tá bom? É assim que a gente vai entender. Vamos lá, eu vou passar uma teoriazinha aqui, tá? Então, como que a gente distribui isso, né? Pessoal, imposto, remuneração de capital do terceiro, né? Que é quando você paga juros, né? Ou quando você paga aluguel, né? Vamos lá. Juro e aluguel, vocês sabiam que é a mesma coisa? Se a gente olhar por um contexto, professor, Sim, mas porque o como que é juro a é o mesma coisa? aluguel do dinheiro. Vamos lá. O juro é o aluguel do dinheiro. O aluguel é o aluguel de um imóvel, de um carro. É aluguel. É a remuneração daquele bem que você está pegando por um determinado tempo de uso. Simples. Tá? Por isso que é o mesmo conceito. Juro é o aluguel do dinheiro. E o aluguel que a gente fala é o aluguel de um imóvel, de um carro, de uma bicicleta, de qualquer coisa aí, tá? Vamos lá. Que teoria para vocês lerem, tá? Eu vou. Quero isso aqui, ó. Cadê? Aqui. Bom, isso aqui é uma estrutura de DVA, né? Geralmente, quando você faz um balanço, por exemplo, né? Você faz o balanço com X1 e X2, 2 anos, né? E você vai mostrar a DVA de X1 e X2 também. Na verdade, a DVA de X1 você já fez ela no ano anterior, assim como o balanço, né? E agora você faz a de X2. Para que eu tenho duas? Para comparar, né? Uma com a outra, né? Que é igual o balanço, você tem 2 anos para comparar, a DRE 2 anos para comparar, né? E aqui a DVA não foge à regra. Eu vou ter a DVA de 2 anos para poder comparar, tá? Então, nós temos, por exemplo, né? Tudo aquilo que eu precisei, que a atividade teve, a empresa teve de atividade, né? Para gerar o quê? O item 7, valor adicionado, ou seja, eu quero saber a demonstração do valor adicionado. Então, qual foi o valor adicionado que eu tive, tá? Receita, menos os custos que eu tive ali, menos gastos com despesas aí, que foi mão de obra, que foi outras coisas de terceiros aí, tá? Menos depreciação, né? Mais aí outra riqueza que eu tenha recebido, né? Que é de equivalência patrimonial, que é investimento que eu fiz, ou receita financeira, vai dar o total adicionado, tá? O 7 e o 8 são iguais, tem que ser iguais, porque o 7 diz quanto eu tive de valor total adicionado, quanto eu gerei de riqueza. O 8 é a soma de como eu distribuí essa riqueza, tá? Então, se eu gerei 100 mil de riqueza, o 8 vai demonstrar como que eu distribuí esses 100 mil, tá? Então, os dois totais têm que ser iguais, ok? Tá? Professor, onde a gente pega essas informações? Vamos lá. Onde eu pego informação de receita? Onde eu pego informação de custo de matéria-prima?
custo de mercadoria, de despesas diversas, né? O DVA, ele é irmão gêmeo do DRE. A cor do olho muda, mas as informações do DVA é o mesmo DNA do DRE, ou seja, todas as informações vêm do DRE, tá? Então, tudo que vocês vão precisar aqui vai estar lá no DRE, tá? Vamos aqui. Olha, aqui eu tenho aqui um DRE da Beta, né? Vamos pegar por partes. Primeira coisa, aonde eu identifico as receitas, tá? Então ali, ó, venda de mercadoria, por exemplo. Onde está as vendas de mercadoria? Está bem aqui, tá? Se eu tivesse uma provisão para devedores duvidosos, né, que tivesse lançado uma despesa de perda aqui, eu ia trazer para cá também, tá? Certo? O segundo grupo, nós temos lá, né? Ó, venda de mercadoria. Tem que tomar cuidado, porque eu tive a venda, mas eu tive devolução e desconto. Então, eu tenho que abater isso, tá? As devoluções e os descontos. Outro grupo, matéria-prima. Onde eu acho essa matéria-prima, né? Se eu tivesse uma empresa aqui, que ela fosse indústria, eu teria ali um CPV, custo do produto vendido. São as matérias-primas, né? Lá dentro eu tenho mão de obra, eu tenho matéria-prima e tudo mais. Não, perdão. Mão de obra vai estar lá embaixo. Funcionário, distribuição, né? Tá? Então, aqui as matérias-primas, só a matéria-prima consumida mesmo. Nesse caso, que é uma empresa comercial, então eu tenho custo de mercadoria vendida, o CMV, tá? Aí nós temos os materiais, né, que a gente gastou, né, energia, serviço de terceiros, outros aí, tá? Ó, propaganda, tá? Essas despesas gerais. Pode ver que nós pegamos as despesas gerais aqui, sem pegar a depreciação, tá? Que a depreciação é em outro campo, tá? Vamos lá. Depreciação. Tá aqui, o campinho da depreciação. Busco lá embaixo. Ó. Próximo. Receitas financeiras. Eu tenho receitas financeiras? Acho que eu tenho lá embaixo. Ó, juros ativos, descontos obtidos, né? Lá dentro do resultado financeiro. Vou pegar isso lá, tá? Então, a soma de todos esses itens aqui, elas compõem o valor adicionado total, tá? Se eu fizer soma, vai demonstrar quanto que eu tenho, né, de valor adicionado, quanto que eu gerei de riqueza, né? Aí agora a gente tem que pegar o seguinte, essa riqueza foi distribuída para quem? Primeiro, pessoal, né? E encargos, encargos sobre pessoal, tá? O que a gente tem de encargos sobre pessoal? INSS, FGTS, férias, 13º e o próprio salário, né? Tá? E outra coisa, o que mais nós temos? Comissões, também são pagas a funcionários. Então, aqui, como uma empresa comercial, essas despesas estão ali operacionais, mas eu poderia, se fosse uma empresa industrial, eu poderia ter lá, dentro do custo do produto, né? Alocado lá a mão de obra aplicada, tá? Impostos, taxas e contribuições. Cadê os impostos? Eu tenho impostos lá em cima das deduções, né? E aqui nesse exemplo nós não temos, mas poderia ter impostos, né? Aí dentro do imposto de renda, lá embaixo, ou contribuição social, IPTU, tudo isso são impostos, tá? Ok? Se eu tivesse taxas de cartório, né? Tá? Isso também entraria aqui, porque a outra taxa é um dinheiro que eu dei para o cartório ficou mais rico, tá? Juros e aluguéis. Nós temos juros? Temos, tá ali, ó. Despesas financeiras. Nessa situação aqui, não temos aluguel. Mas se eu tivesse pago despesa com aluguel, entraria aqui, tá? Eu não tenho juros sobre capital próprio, mas eu tenho lucros distribuídos aqui, ó, dividendos distribuídos, tá? Que isso vai para quem? Para os acionistas, para os sócios, tá? E o lucro retido. O que é o lucro retido? É aquele dinheiro que ficou na empresa, tá? Ou, se te fosse o caso, prejuízo, né? Prejuízo também ficou na empresa, tá? Então a gente pega aqui, tá? Então, ó, é dessa forma que a gente monta o DVA. Bem simplesinho, tá? Tudo que tem no DRE, ele tem que ser migrado, tem que ser lançado dentro do DVA, tá? Dúvidas? Nenhuma, né?
Bom saber. Vamos lá. Vamos fazer um exemplozinho aqui, bem simplesinho. Ó, aqui, se a gente pegasse esses valores, né? A gente ia demonstrar aqui, ó. Tá? Ó, a receita já deduzida dos descontos incondicionais, devoluções de vendas, né? Os custos de mercadoria vendidos, materiais aplicados, né? A depreciação, no caso, receita financeira. Olha, o total do 7 aqui, ó, no ano X1, 489,150. Total, né, do valor que foi distribuído. Como foi distribuído, né? 489,150, ou seja, tem que ser igual. Como distribuir? No ano X1, 245 mil para o pessoal em encargos, 217.500 para impostos, 1.700 para juros e aluguéis, 18.712,50 para juros, no caso que foram dividendos distribuídos, né? E lucros retidos, 6.237,50, ok? Então, isso aqui seria esse DRE alimentando as informações para se montar o DVA. Certo? Bora lá, vamos brincar um pouquinho aqui. Professor, volta só um slide aí onde tem as setinhas. Setinhas aqui? Pode printar à vontade. Pronto. Pronto? Pronto. Vamos lá, então. Tá rindo pra não chorar? Quem é esse, meu Deus? Tá pior do que nós. Ai, ai. É que ela não esperou dar tempo de dar um mute aqui, né? Ah, foi aí. Eu pensei que era algum aluno. Não, foi aqui, nem te conto. Vamos lá. Deram print aí de setinhas? Vamos lá, então. Vamos lá. Nesse primeiro aqui, gente, se a gente fosse montar o nosso DVA aqui, como que ele ficaria? Deixa eu colocar um negócio para facilitar para vocês. Espera aí. Deixa eu só bagunçar isso só um pouquinho. Vamos lá. Como que ficaria aqui? Nessa estrutura aí. O que que vocês têm aí de receita? R$ 100. Tem algum insumo adquirido de terceiros aí? Não. Não? Se a gente olhar lá, por Sim. exemplo, ICMV. 50. eu tenho mercadoria, custo de mercadoria, eu tenho materiais, energia, serviços terceiros e outros. Tenho CMV. Eu tenho CMV e tem também essas despesas diversas, não tem? Que é esses materiais aí, tudo, entendeu?
Que material, quando a gente compra, tudo que a gente compra assim de outro, na verdade, isso não é riqueza gerada, tá? É ele que está gerando riqueza, porque ele está vendendo. Isso que a gente comprou é receita dele, não é a receita dele, compõe lá o DVA do que ele está gerando, você entendeu? Aí quanto fica aí, por exemplo? O que que nós temos de valor adicionado total a distribuir nessa conta? 30 reais. Quanto? 30. 30? Vamos lá. O que que nós colocamos aí? Colocamos a receita que foi 100, não foi? Sim. Colocamos o CMV, que é 50, não é? Que subtrai. Olha lá, 1 menos 2. 100 menos 50 dá 50. Mas também tem os 15 também que a gente tem que colocar aí, não tem? Então, 100 menos 50 menos 15 dá quanto? Ele foi o valor do ICMS. Por isso que deu errado. Ah, É 35. ICMS está lá, impostos, taxas e contribuições. É valor adicionado. Só o valor que eu li errado. Uhum. Tá, certo? Então, quanto nós temos aí de valor adicionado total a distribuir? Porque o 1, que é receita, é 100. O 2, que são insumos, deu quanto? 50 mais 15, 65. Né? O 3 é o 1 menos o 2. 100 menos 65 dá 35, né? Isso. Eu não tenho 4, não tenho 6, então 35 vai lá para o 7 direto. Então, nosso valor adicionado total a distribuir foi 35. Então, o nosso 8 também tem que dar 35. Como que nós distribuímos esse valor, essa riqueza? Esses 5 itens que nós temos aí, ó. 8.1, que é pessoal e encargos, 8.2 são impostos, taxas e contribuições, 8.3 são juros e aluguéis, 8.4 são juros sobre capital próprio e dividendos, e o 8.5 são os lucros retidos ou prejuízos do exercício. Como que a gente distribuiu isso? Nós temos aí pessoal e encargos? 10 reais. 10 reais. Nós temos impostos? ICMS, 20 reais. 20 reais. Tivemos aluguéis? Não, Tivemos dividendos? também não. Tivemos lucros retidos? 5. 5. Então, 10 mais 20 mais 5 vai dar quanto? 35. 35. Quanto nós tínhamos que evidenciar a distribuição? 35. Tá correto, né? Deixa eu só fazer um negocinho aqui, porque senão ficou muito feio. Esse daqui, ele vai sair quando o outro entrar. Ficaremos assim. Puxa. Isso. Certo? Então, esse seria o nosso DVA, correto? 100 de receita, menos 65 de insumos adquiridos, e deu 35. Eu não tive retenção, então continuo os 35. Não tive valores recebidos em transferência, continuo 35. Então, nosso valor adicionado, né, a distribuir é 35. Como foi distribuído? 10 para pessoal, né, que foi salários aí, né, 20 para impostos e 5 de lucros retidos. Pessoal, quando eu sei que é lucro retido? Quando eu não tenho dividendos, então o lucro ficou na empresa, tá? Aí se tiver dividendo, vai aparecer dividendo. Então o lucro lá de baixo, resultadozinho, ele é o nosso lucro retido, ok? Vamos lá, façam isso aí agora. Para a gente finalizar por hoje, vocês curtirem a sexta-feira aí.
colocar a estrutura aqui. Essa aula de sexta é tão tranquila. A aula de práticas é muito zoada. Professor, esse CPV aí é o que é matérias-primas, né, que você tinha falado? É, Custo do produto vendido. esse é o das matérias-primas. Ok.
Deu ruim, deu ruim. Bateu não. Tem que bater. Ô, vida triste, meu Deus. Você vai toda animadinha pensando que vai dar certo, chega no final dá errado, não. É 120, é, professor? O 7 e o 8? Quanto? 120? Exatamente. Entendeu? Pegou o fio da meada? Peguei sim. Beleza. Pô, não peguei não, porque o meu só dá 116. Então, agora você já sabe que deu 120. Então, procura os 4 aí. Vê o que você está entendendo aí diferente de 4 aí.
Pronto aí, pessoal. Entenderam como é que faz? Vamos botar a resposta aqui. A gente bota aqui e explica. Vamos lá. Quanto nós tínhamos de receita? R$200. Então, a receitazinha lá a gente pode tirar ela. Matéria-prima consumida, que é o CPV, R$30 aqui. Tá, ó. CPV 30. CMV, custo da mercadoria, 40. Veio lá do CMV, ó. Certo? Outras gastos aqui, com material, energia, serviços terceiros, né? O que a gente tem aqui? Propaganda, R$6. Material de escritório, R$4. 6 mais 4, 10. Né? Então, nós temos lá 200, né? Menos 80 é igual a 120. Aí a gente vai tirar o quê? A depreciação. Né? A depreciação é 5. Tirei 5, sobrou 115. Mas eu tive receita financeira, né? De 5. Então, 115 mais 5 é igual a 120. Certo? Então, agora nós temos que evidenciar como que a empresa distribuiu os 120. Aí a gente pega lá os salários e encargos, né? Salário 30, INSS 7, FGTS 4 e comissões também 4, né? Então, 30 mais 7, 37. Mais 4, 41. Mais 4, 45. Que nós temos lá. Aí nós vamos lá. Impostos. O que nós tínhamos de impostos? ICMS aqui, 40. IPTU, que é imposto, 6. 46. Nós tivemos aluguéis ou juros, né? Vamos achar aqui. Despesa com aluguel, 4. Então, 4 ali, despesa com aluguel. Nós tivemos distribuição de lucros, está aqui embaixo, ó, 10. Então, 10. E lucros retidos, que é o resultado do exercício, 15. Em somar, 45 mais 46, 91. Com 4, 95. Com 10, 105. Com 15, 120. Então, nós evidenciamos a nossa distribuição de riqueza, né? Que ela tem que ser igualzinho o valor que nós tínhamos de riqueza para distribuir, né? Certo? Ok? Compreenderam? Não sei de onde foi que eu tirei que esses R$4 de comissões entraram junto. Não muito. Entrou onde? Eu coloquei junto com insumo ali, materiais, energia. Por isso que deu No errado. caso dessas comissões, vamos lá. Porque aqui a comissão, aqui a gente está pagando para funcionário, né? Mesmo se a gente pagasse para outras pessoas também, né? Estaria dando dinheiro para outros, entendeu? Você geraria riqueza também, tá? Certo? Alguma dúvida aí, gente? Esse é o nosso assunto por hoje, tá? Eu vou disponibilizar para vocês, né, todo esse conteúdo para vocês se divertirem lá no portal depois, tá? A nossa aula gravada. Professor, Oi? o senhor gravou a aula, né? Também. Estou gravando ainda. Pô, beleza, meu filho. Depois eu vou pegar outra aula, que eu não tô fraco. Beleza. Eu vou disponibilizar lá, tá? Eu tenho que, assim, ó, é 2 processos. Um é baixar do Teams, tá? Eu tenho que baixar ela, demora, e depois eu tenho que